Mano, eu já acho que tinham que mudar o nome do Twitter, porque Twitter já não representa mais aquele site. O nome do Twitter tinha que ser idiotas fazendo de serviço pela sua causa 24 horas por dia.com. Eu entendo que não ia pegar tão bem quanto Twitter pegou, porque seria difícil você falar pra pessoa, me segue lá no idiotas fazendo de serviço contra a sua própria causa 24 horas por dia.com. Isso é complicado. Galera, eu passei o fim de semana viajando com a minha mina. Pra quem já me acompanha lá no Super Easy World, tô colocando vídeos lá bem interessantes sobre vida no Canadá, custo de vida, como que migra, essas coisas que você me perguntam direto. Não fazia mais tanto sentido trazer esse conteúdo aqui pra esse canal, porque o que o pessoal quer ver é isso aqui. É discussão sobre o que aconteceu, qual foi a coisa imbecil que aconteceu na internet essa semana. É isso que vocês querem ver? Então eu criei um outro canal onde eu coloco coisas... O que estão me chamando aí? Relógio aqui apitando, mano. Cala a boca aí, relógio apitando aqui. É isso que as pessoas querem ver aqui, né? Então, todas essas coisas sobre vida no exterior, viagens, vlog, aquela coisa mais good vibes, né? Alto astral, sem treta, sem confusão. Se é isso que você gosta de acompanhar aqui no canal, porque tem gente que gosta, tem gente que fala, oi, você fica falando dessas porcarias de briga de internet, que a gente quer ver uma coisa mais good vibes, aquele é o canal pra você. Vai lá, se inscreve, tá muito bacana. Mas voltando ao assunto do vídeo de hoje, Padre Fábio de Mello. Eu conheço muito pouco do trabalho do Padre Flávio não, Fábio. Do Padre Fábio de Mello. Eu sei que ele é muito bem quisto pelas redes sociais, ou pelo menos era até recentemente. O cara tem mais de 7 milhões de seguidores no Twitter, então obviamente é uma personalidade. Ele não é apenas uma figura religiosa, ele é também uma celebridade, de fato. O que aconteceu diretamente da Veja? Padre Fábio de Mello deixa o Twitter após reações por criticar, abre aspas, saidinha. Seguido por quase 7 milhões de pessoas, o Padre Fábio de Mello vai deixar o Twitter. Conhecido pelas publicações bem-humoradas e pelas interações com os fãs, o religioso decidiu sair da rede social diante da repercussão de um post seu criticando a saidinha no Dia dos Pais de Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabela Nardoni. O Padre Fábio de Mello já foi bastante aberto sobre a sua relação com depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, e como alguém que já passou por essa situação de falar alguma coisa que as pessoas desaprovem, aí receber aquela onda de ódio sendo jogada pra cima de você, eu entendo muito bem porque que alguém ia escolher se ausentar desse ambiente depois dessa situação. Ainda mais alguém com 7 milhões de seguidores. Imagina, o que eu já sofri de pessoas me criticando por alguma opinião que eu dei na internet, deve ser assim a pontinha do iceberg comparada com o que o padre sofreu. Agora, que saidinha seria essa? Alexandre Nardoni, pra quem já esqueceu, foi o desgraçado que em março de 2008 jogou a sua filhinha Isabela Nardoni do 6º andar pela janela do quarto dela. A menina caiu no chão e, naturalmente, acabou falecendo. Uma criancinha de 5 anos de idade. Você tem noção do que é cair 6 andares quando você tem um corpinho frágil de uma criancinha de 5 anos de idade, e ela não morreu com um impacto. Dizem as matérias que a mãe dela ainda conseguiu chegar lá e teve receio de tocar na filha, de medo de piorar a situação dos ferimentos. Ela ainda conseguiu falar um pouco com a criança que... Mano, como esse mundo é desgraçado. Eu não consigo entender a consciência da criança de 5 anos. Eu tenho irmãozinho pequeno do 2º casamento do meu pai, né, que eu trato como irmão, né? Tipo, eu digo, é o irmão do 2º casamento do meu pai, mas eu trato os moleques como irmão, trago aqui em casa, vou na casa deles visitar, levo o Switch pra gente jogar junto e tal. Amo esses moleques. Então eu fico imaginando, esses moleques estavam aqui em casa nesse fim de semana, né? Pra quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, deve ter visto eu jogando videogame, jogando Magic com eles e tal. Levo pra passear e tudo isso. E eu fico tentando me colocar na cabeça de uma criança que foi pega pelo pai, que é uma figura de autoridade, a figura máxima de autoridade na cabeça de uma criança, né? E quem o deve lhe proteger, lhe prover com comida, com proteção e tudo. E aí essa pessoa pegou a criancinha de 5 anos e jogou pela janela. E a criancinha, imagina... Eu não consigo nem imaginar o que passou pela cabeça dessa criança pelos últimos momentos da sua vida, caindo 6 andares, se estatelando no chão, quebrando... Mano, é um negócio que só de pensar me dá uma agonia absurda só de imaginar, porque eu tenho esse contato próximo com crianças, né, de família e tal, e eu imagino o dano, né, o dano que seria causado no corpinho de uma criança de 5 anos, caindo de uma altura como essa. Eu fico imaginando... Meu Deus do céu, velho. Foi um dos casos que mais chocou o nosso país e o cara foi condenado
por causa disso. Recentemente, aí agora, nesse fim de semana, ele foi agraciado com uma saidinha de Dia dos Pais. O cara pôde sair da cadeia onde ele está por ter sido condenado por matar a filhinha de 5 anos jogando da janela do 6º andar. E aí o padre Fábio de Mello teria falado o seguinte: não entendo de leis, mas a saidinha deveria ser permitida somente no dia de finados para que visitassem os túmulos dos que eles mataram. Repare que ele não está dizendo que o preso não deveria ser agraciado pela saidinha. Ele só criticou muito explicitamente a data. Você liberar um cara que matou a filhinha de 5 anos a sangue frio jogando pela janela do 6º andar, você liberar esse maluco, na minha opinião de leigo, já tá errado. Já tá errado. E eu entendo que ressocialização do preso é importantíssimo. O próprio padre Fábio de Mello também entende, visto que ele já trabalhou com a comunidade carcerária, então ele entende provavelmente muito melhor do que as pessoas que o criticaram por isso. Eu, pessoalmente, easy nobre, leigo, acho que não. Na moral, não. Eu não estou com muita peninha e nem com muita preocupação na ressocialização de um cara, um psicopata que mata... Você matar uma criancinha de 5 anos já é uma desgraça completa. Você matar uma criancinha de 5 anos que é a sua filha, a meu ver, ressocialização é impossível para um psicopata desse. Mas, novamente, estou falando como leigo. O padre Fábio de Mello apenas criticou a data em que aquilo estava acontecendo. Dia dos Pais parece ter sacanagem, parece piada, parece uma paródia. É o tipo de coisa que um site de notícias de sátira escreveria. Alexandre Nardoni liberado de saidinha dos Dias dos Pais. É difícil de acreditar, mas no Brasil, infelizmente, é isso aí, meu amigo. O padre foi trucidado nas redes sociais por pessoas, como eu falei, que provavelmente nunca fizeram 1% do que ele fez pela comunidade carcerária, pelo 1% do que ele fez na ressocialização de presos, né? E aí tava todo mundo, você, um monte de tweets criticando o cara, chamando ele de ignorante, chamando ele de um monte de coisa, porque ele ousou dizer que ele discorda de liberarem um desgraçado desse justamente no Dia dos Pais. E aí você percebe que as pessoas, duas coisas. Primeiro que essas pessoas não realmente se importam tanto assim. O mecanismo em vigor no Twitter é o seguinte: você viu a pessoa falando uma coisa que você pode esfregar na cara dela que tá errado, e aí aquele ímpeto vem e toma conta de você, toma conta dos seus polegares, e antes que você perceba, você já tá lá esfregando que a pessoa está errada. Eu mesmo já fiz isso, então eu estou bem ciente desse mecanismo. Certamente você já fez ou já viu alguém fazendo isso. E quando o cara tem 7 milhões de seguidores, obviamente isso vai tomar uma proporção absurda. Eu não entendo, e volta ao que eu falei no começo, as pessoas agindo contra as próprias causas. De forma geral, as pessoas que são ativas nesse discurso de não, tem que ressocializar os presos e coisas do tipo, tendem a ser a galera que se orienta à esquerda. Eu tô falando que toda a esquerda faz isso, é óbvio que não, é óbvio que não. Mas você sabe que, de forma geral, a galera que vê mais esses nuances de não, peraí, que tem que ressocializar o preso e tal, não sei o que, ainda tem os seus direitos, mesmo estando preso, pai e tal, tende a ser a galera da esquerda, né? A galera da direita, por outro lado, tende, não todos, obviamente, mas tende a falar assim, não, tem que se fuder mesmo, bandido bom é bandido morto, etc e tal, né? A gente tende, de forma geral, tem que botar esse disclaimer, de forma geral, você consegue mais ou menos derivar as orientações políticas e ideológicas das pessoas, dependendo de como elas se orientam nessa questão de o que fazer com os presos. Então, de forma geral, a maioria das pessoas que estava detonando o padre Fábio de Mello eram pessoas que se orientam mais pro lado da esquerda, né? E eu te digo, realmente ressocialização é importante? É claro que é. Mas você precisa mesmo ter toda essa empatia e essa peninha de um cara que matou a filhinha de 5 anos de idade jogando pela janela do 6º andar? É preciso, guarde a sua empatia, guarde essas nuances, guarde a sua preocupação com a ressocialização, com o jovem infrator, o cara de periferia, o cara que roubou, sei lá, um celular porque não tem comida em casa, entendeu? O cara que não jogou uma criança de 5 anos da janela do 6º andar. A ressocialização é importante? Sim. O preso ainda tem seus direitos? Sim. Mas você não precisa defender todos, não é verdade? É que nem a questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um conceito importantíssimo, democracia está pautada nisso, todos os cidadãos têm direito de liberdade de expressão, é muito importante. Só que você precisa se prestar ao ridículo de, por exemplo, defender a liberdade de expressão de um nazista. Você não precisa. A gente não precisa defender esses filhos da puta, maluco. A única defesa que esses caras precisam é a defesa que eles têm direito através da Constituição. O diabo já tem advogados o bastante. Você não precisa defender Alexandre Nardoni da mesma forma que você não precisa defender a liberdade de expressão de um nazista filho da puta. É isso. E aí o que acontece? Por isso que eu falei
aquela questão de como os lados políticos brasileiros se orientam nessa questão dos presos. O outro lado, você que é um cara de esquerda, que entende que sim, os presos têm que ter o seu direito e a ressocialização é importante, pai e tal, tudo bem. Você defende isso. O que acontece, o que o outro lado vai dizer dessa reação da galera que tá furiosa com o padre Fábio de Mello porque ele criticou a saidinha lá do Alexandre Nardoni? Sabe o que eles vão dizer? Tá lá a esquerda de novo defendendo bandido, tá com peninha de bandido. O padre Fábio de Mello, um cara de boa, que faz bem às pessoas, que faz um trabalho lá importante, espiritualmente falando. Eu não sou cristão, então né, não tenho um apego pelo dogma e pela mensagem que o padre Fábio de Mello propaga como religioso, mas eu entendo a importância que o cara tem para muitas pessoas. Então a imagem que você tá transmitindo, quando você tá atacando um padre que não fez mal a ninguém em defesa de um cara que matou a própria filhinha de 5 anos sendo jogada do 6º andar do prédio. Eu preciso que você pare por um segundo com esse pedantismo imbecil de não, mas a ressocialização do preso. E eu preciso que você pare e pense na imagem que você está transmitindo quando você faz isso. Guarde esse papo. Igual como o exemplo que eu dei da liberdade de expressão. Guarde esse papo para pessoas mais merecedoras, tá certo? Porque você não está se ajudando quando você transmite a imagem de é importante para mim defender um cara que assassinou a própria filhinha de 5 anos. É muito importante, mais importante talvez do que o padre criticar esse privilégio que o cara teve. Você não está ajudando a sua própria causa. Você não está ajudando o seu próprio lado. Então, vamos parar e pensar um pouquinho, mano. Por favor, né, gente? Um pouquinho mais de noção. Eu sei que é muito importante estar certo na internet. Eu sei que é muito importante esfregar na cara da pessoa que ela falou uma parada que ela não pensou em todas as nuances. Ela não pensou, né? Não, mas a ressocialização do preso. Não, mas a Constituição. Não, mas não sei o quê. Tá na lei que o maluco tem o direito de sair? Talvez esteja, mas só porque tá na lei não quer dizer que tá certo. Primeiro de tudo. E por favor, vamos ter empatia com talvez alguém que mereça um pouquinho mais. Como eu falei, se você está argumentando sobre a ressocialização de, sei lá, um maluquinho que vende droga no morro, um maluco jovem que né, teve escolhas erradas na vida, o cara que comete pequenos furtos, esse cara, beleza. Eu acho que a maioria das pessoas sãs vai pensar assim, não, tudo bem, acho que a gente como sociedade deve dar uma segunda chance pra esse cara aí, vamos ver se ele consegue melhorar. Mas o cara que matou a filhinha de 5 anos, de boa, joga ele na cela, tranca e joga a chave na puta que o pariu. Fica com peninha de psicopata, pelo amor de Deus. Não, aí não, velho, aí não.